Bem-vindo ao canal aqui de volta. Eu quero falar de novo sobre o quê? Vendas. E aí um pouco sobre comunicação. Estou num lugar aqui perto da Gran Via, em Madrid. Um lugar bombado de gente comprando. E nada mais gostoso do que um lugar desse para poder falar de vendas, não é não? Ô, coisa boa, dá uma olhada lá, ó, galera. Caraca, meu. Ó, eu gosto de algumas bandas de rock nacional e uma delas é o Charlie Brown Jr. Teve uma letra deles que ele fala o seguinte, ó. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Pô, eu quero falar então sobre comunicação, uma comunicação titulada como burocrática, mas te explicar um pouco a respeito disso aqui, como é que você pode usar isso em vendas para vender mais e melhor. Tem gente que gosta de trazer isso aí para a ideia do 7-1, manipulação, até mesmo persuasão. Mas o fato é que as pessoas gostam pra caramba de escutar coisas boas e é por isso que elas voltam a procurar a gente em vendas. É uma técnica, você pode usar. Qual o problema? Todo mundo tem técnica. E venda precisa de persuasão, precisa de influência, precisa de arte, precisa de atenção, de atendimento, de técnica. Eu costumo dizer por aí nas minhas palestras que toda relação humana é uma relação de interesse. Até o simples fato de um pai levar o filho ao cinema é uma relação de interesse. Do pai ficar um tempo mais com o filho e do filho de poder assistir o filme e poder satisfazer um desejo. E até mesmo de ficar com o pai, bater um papo e tudo mais. E isso aí, se tiver um McDonald'szinho ou um Burger King no final, cara, ixi, aí muda tudo. Aí tem mais interesse ainda. No universo das vendas, isso não é diferente. Tem o interesse do vendedor em vender, em atender, e tem o interesse do comprador em comprar. O que precisa fazer aí é uma junção mais rápida para poder vender mais e melhor. É aí que mora o desafio. Deixa eu contar uma história para você aqui. Uma história sobre atendimento e essa forma de falar, e eu quero dar o exemplo aí do telefone. Vou dar um nome fictício aqui para a pessoa, de Daiane. Uma garota simples que tinha o melhor sorriso na voz que determinada empresa possuía. Ela atendia o telefone com um sorriso na voz que as pessoas percebiam do outro lado. Nessa época aí, ela trabalhando como atendente nessa empresa, era um provedor de internet. Na época as pessoas precisavam de internet, de um provedor para acessar a internet, sabe? Não era tão simples e rápido como a gente tem hoje. Essa atendente, ela fazia cerca de 30 vendas por dia, em apenas 6 horas de trabalho. Ela não perdia nenhuma ligação, nem mais daqueles clientes mais surdo ou cliente mais irritado, cliente mais ocupado. Era venda após venda, ela atendia um atrás do outro e sempre com um sorriso na voz. O curioso é que essa garota não tinha nada de especial, nem privilégios acima das outras pessoas. Não tinha nenhuma regalia, pelo contrário, ela tinha os mesmos treinamentos semanais que toda a equipe, acesso ao mesmo script e monitorada da mesma forma que os demais atendentes. Entretanto, ela se destacava mensalmente e conseguia dobrar as suas vendas e alcançar as comissões aí de 100%. E até a área de qualidade dava 100% no atendimento dela. E ó, para você que não sabe, no universo de call center, existem diversas exigências para que um colaborador receba as suas comissões. Entre elas estão as notas de monitoria, seguir o script sem deixar de transmitir as informações mais importantes para o cliente, além de ser um profissional pontual e um profissional presente. Então não é fácil não chegar em 100%, não é fácil atingir esse número. Mas aí o que diferenciou então a Daiane, né? Uma das coisas que diferenciava dela era esse tom de voz e essa comunicação mais assertiva que ela utilizava quando ainda sequer não existia a ideia desse tema. Nós não falávamos sobre isso naquela época. Então, ó, Daiane falava o que os clientes gostavam de escutar? Sim. Essa é a ideia de um interlocutor se importar mais com o outro do que com ele mesmo. E é o que eu digo, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu preciso estar disposto a trazer isso à tona o tempo todo, preciso de empatia. É a arte dessa comunicação assertiva. Na época, alguns diziam que a Daiane tinha sorte.
Alguns até tentavam copiá-la e ficavam sentados ao lado dela, tipo carrapato, saca? Que põe o headphone, fica escutando, interagindo, vendo como é que ela fala com o cliente. E aí eles faziam isso a fim de aprender mais e ficar melhor ainda. Funcionava, óbvio, funcionava, né? Entretanto, algo muito simples que ela fazia que as pessoas não conseguiam fazer, que era se comunicar de forma mais empática. Ó, no canto superior desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para um outro vídeo falando sobre essa comunicação mais empática que você pode assistir, vai te ajudar pra caramba, ok? Nesse vídeo eu mencionei algo que gerou muita polêmica positiva e que vale a pena ressaltar mais uma vez. Foi uma entrevista que foi feita com um nazista, Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto. Naquele momento, perguntaram para ele o seguinte: foi difícil conduzir dezenas e milhares de pessoas à morte? Olha que coisa louca, cara, coisa insana. E aí o Eichmann respondeu abertamente e francamente: ó, para dizer a verdade, foi fácil. A nossa linguagem facilitou. A resposta do Eichmann chocou o apresentador, que aí perguntou o seguinte: mas qual linguagem? Bom, ele respondeu assim: eu e os meus oficiais nazis tínhamos a nossa própria linguagem, que eu denominei de linguagem burocrática, disse o Eichmann. Se você adotar uma linguagem burocrática, você vai conseguir o que deseja dos seus clientes. Vai convencer a eles as melhores vendas e também falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Por que alguns vendedores, então, se portam de uma maneira que não consegue entender aquilo que o cliente quer dizer, cara? Não conseguem compreender. A resposta é simples. É muito mais fácil a gente acreditar em algo que elimine nossa responsabilidade. Ou seja, se você acredita que o êxito do outro se trata de favoritismo, você poderá permanecer na sua zona de conforto, sem tentar ser melhor, ou ficar no mimimi o tempo todo. Não adianta ficar no mimimi, tem que ir pra cima, entendeu? O Marshall Rosenberg, que escreveu aquele livro lá da Comunicação Não Violenta, disse que existem dois tipos de linguagem que ele denominou do seguinte: linguagem do chacal e linguagem da girafa. A linguagem dos chacais se trata de uma comunicação agressiva, acusadora e repressora, que se pune quem não se comportou segundo os padrões de crenças e interpretações dos chacais. Ficam dando diagnósticos, entendeu? Já a comunicação das girafas se trata de uma comunicação mais acolhedora, mais empática e que dispensa essas punições quando o outro não se comporta da forma que a gente espera que ele se comporte. É uma linguagem que elimina julgamento, diagnóstico e preconceito. Bom, voltando ao exemplo lá da Daiane, dá para perceber que ela tinha muito mais uma linguagem de girafa do que uma linguagem de chacal. Ela acolhia sem julgamento, sem diagnóstico, sem preconceito, cada cliente que vinha a ela. E olha que eu já vi cada coisa, eu já vi gente chamando cliente de chato, eu já vi gente, sabe, falando um monte de coisa. Se você quiser entender um pouco mais a respeito disso, também vou deixar aqui nos comentários um link para outro vídeo que eu trato com um pouquinho mais de profundidade essa questão. Os clientes da Daiane podiam ser idosos, difíceis, até mesmo clientes apressados. Entretanto, ela sabia se comunicar empaticamente. Mário Quintana disse certa vez o seguinte, ó: é uma barbaridade o que a gente tem de lutar com as palavras para obrigar as palavras a dizerem o que a gente quer dizer. Outro dia eu vi uma frase do Cortella que dizia o seguinte, era uma questão, assim, uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: se você pudesse comer suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Olha que doideira! Adotar uma linguagem que leva a sua comunicação requer um treinamento. Mudar o hábito exige empenho. É uma tarefa que você deverá se obrigar a fazer a qualquer momento, sabe? Para poder vender mais e melhor.
Tá na hora de dar um basta numa comunicação que destrói os relacionamentos em vendas e adotar uma linguagem mais empática. Isso não pode ficar para amanhã. Você quer vender mais e melhor, tem que fazer isso hoje. E aí você vai conseguir usufruir muito mais das suas vendas. Bom, tô chegando ao final aqui desses 3 vídeos. Fiz falando aí sobre comunicação, como é que você pode vender mais e melhor. E eu espero ter transmitido as informações e algum tipo de valor para você. Eu tenho certeza que por meio dessa sequência de 3 vídeos você poderá aprimorar suas vendas, se aplicar essas estratégias de uma comunicação mais empática, de uma comunicação mais assertiva. Experimente isso aí, depois você me conta. Escreve aqui nos comentários, deixe suas anotações, compartilhe o vídeo. Quem sabe a gente pode ajudar mais gente a trabalhar em cima disso aí, né? De trabalhar a comunicação de forma mais efetiva. Lembrando mais uma vez, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então esse é o grande desafio da gente que faz esse tipo de trabalho em vendas. Como é que eu posso ser melhor a cada dia? Como é que eu posso me transformar e aumentar as minhas vendas? Um beijo no coração, até o próximo vídeo, fica ligado aí, compartilha. Fui!